Vocês já repararam nessa coisa ou foi só eu? Porque parece que mulher não gosta de outra mulher. E não me entenda em outro contexto, tá? E por que parece que sempre tem aquela rivalidade feminina entre elas? Porque quem nunca ouviu isso de uma mulher? Ah, eu prefiro amizade de homem porque as mulheres são falsas. Ou então, trabalhar com mulher é muito mais difícil do que homem. Ou aquela clássica, mulher sente inveja da própria amiga. O maior inimigo da mulher é a própria mulher. As mulheres são as maiores inimigas entre elas. Você tem mais amigas ou mais amigos? Eu não tenho amiga. Agora, olha que louco, você quase nunca vê um homem falando nisso. Eu odeio a amizade masculina, eu sinto inveja do meu amigo e tal. Lógico que não são todos os casos. Porém, entretanto, o que eu reparei, muito possivelmente você, e principalmente se você é mulher, que tem voz para falar mais profundamente sobre isso, porque você vive nessa dinâmica toda. Porém, eu vou dar minha opinião sobre tudo isso, que eu reparei muito, principalmente nos ambientes que eu trabalhei, que majoritariamente eram mulheres, nas redes sociais, que eu vi recentemente uma publicação. Cara, pra mim foi muito chocante ouvir isso, principalmente de mães, né? Teve um post que fez aquela caixa de pergunta, né? Ai, por que eu não gosto da minha filha mulher? Aí você vê a enxurrada de comentários de mulheres dizendo que não gostam das filhas mulheres, só gostam dos filhos homens, sabe? Teve uma que até me impressionou, que ela falou assim, as mães aturam as filhas, mas amam os filhos. E isso, querendo ou não, é uma rivalidade feminina desde o berço, uma rivalidade de mãe para filha. E parece que entre as mulheres existe uma tensão emocional muito mais silenciosa, até psicológica, se assim que eu posso dizer, e mais direta. E isso levanta aquela pergunta desconfortável, né, que muitas delas não querem admitir. A maioria das mulheres não suportam outras mulheres. Sou mãe, mas não consigo gostar da filha. 13 anos. Nunca amei. Pensei que ia passar, mas não passa. Bora nos comentários. Mãe ama filho e atura filha. Nossa, eu tenho 4 filhos e não amo nenhum. Mas com o papel de mãe, cuidei, eduquei, sustentei e respeitei. Tento o máximo possível depois deles ficarem adultos e pais. Fico distante, não quero ser próximo de neto. Isso é libertador. Credo, mulher. É uma pena que filho não pode escolher mãe, né? Mães criam suas filhas e amam seus filhos. Gente, isso é verdade? Minha mãe falou na minha cara que amava todos os filhos, menos eu. Eu tenho 5 filhos e tem uma que eu não gosto, nem quero ouvir falar. Ela tem 18 anos. Que coisa ruim de você falar do seu próprio filho. Eu sinto que minha mãe tem inveja de mim. Meu Deus. Ai, gente, me julguem. Eu também não consigo sentir isso pelo meu filho. Faço o possível, mas não consigo sentir esse amor incondicional. Gente, eu tô horrorizada com esses comentários. Mas antes de eu dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo açaí, pão de queijo, que ajuda muito no engajamento. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Olha, sejamos sinceros aqui, vamos jogar a real. O que a gente vê muito hoje, não totalizando, deixando claro que eu sempre tenho que deixar isso bem enfatizado, a gente vê mulheres destruindo outras mulheres. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso vai meio que bugar a sua mente. Muitas mulheres dizem que a maior ameaça para uma mulher não é um homem, e sim uma outra mulher. Esse negócio de mexer com uma, mexer com todas, pode até rolar um discurso bonitinho aqui na internet. Porque na vida real, o pior inimigo de uma mulher é outra mulher, sabe? Ela fala mal da roupa, ela fala mal do cabelo. Se você for mais bonitinha, se você for mais ajeitadinha, vixe, minha filha, aí é que você vai incomodar mesmo. Deixa eu exemplificar isso aqui. Cara, nesses últimos dias eu tava, navegando na rede social vizinha, o Instagram, e tinha um post a respeito de mercado de trabalho, sobre sua relação com o seu patrão, se você prefere trabalhar com homem ou mulher, e a enxurrada dos comentários, que majoritariamente eram mulheres, eram essa prova que eu falei anteriormente, essa frase que a maior ameaça para uma mulher, principalmente no contexto profissional, não totalizando, é claro, é uma outra mulher. Mulheres, dezenas, centenas delas, dizendo com todas as palavras, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com homem, eu prefiro um chefe homem exigente do que trabalhar em um ambiente só de mulheres. E por quê? Porque elas mesmas relatam que o ambiente feminino é tóxico, é fofoca, é boicote silencioso, é inveja, é uma competição doentia, que não faz o menor sentido lógico. Elas preferem se sujeitar a um patrão masculino de trabalho, que é direto, focado em resultado, do que lidar com a falsidade e a rivalidade do próprio gênero. E isso, meu amigo, não são casos isolados, não é uma trend, para você engajar o vídeo, não, é real. Eu posso falar porque eu já trabalhei com muitas mulheres nesse ambiente, e que a gente mais vê é mulher abraçando a outra agora, e depois que a outra vira as costas, falando mal, isso, aquilo, dizendo os podres dela que ela não faz, que ela deixa de fazer e tal, mas usa uma máscara pra ficar naquele ambiente. E muitas delas que vê isso nesse ambiente que elas mesmas construíram, não concordam com isso. Por isso que a gente vê muita discussão nas redes sociais, sempre traz aquela tona da rivalidade feminina, na questão do trabalho, na questão
dos relacionamentos, na questão até da amizade, cara. E pasmem, da relação de mãe e filha, que é um tabu extremo, né? A sociedade, né, diz que o amor de mãe é sagrado, mas a quantidade de relatos de filhas, mulheres, que são sabotadas, criticadas e invejadas pelas próprias mães é assustadora. Que nem eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Teve um post nas redes sociais desse tópico, né? E a enxurrada de, principalmente, mães e filhas dizendo isso, que a mãe gostava mais dos filhos homens, que bajulava os filhos homens, dava mais atenção e elas eram jogadas de escanteio. E isso é uma realidade que não é apenas uma questão só do trabalho, mas num contexto total. E a pergunta de $1 milhão é o porquê isso acontecer. Na minha visão, né, e baseado em pessoas que têm experiências, mulheres que falam sobre isso, o que eu reparei é que a natureza feminina carrega essa necessidade constante de competir, de comparar, de meio que sabotar outra para se sentir superior. E deixando claro que não é generalizando, beleza? Mas acontece muito. E essa é a pílula vermelha sobre a rivalidade feminina. Porque quando você começa a observar a sociedade, você percebe que desde pequenas muitas mulheres cresceram sendo comparadas o tempo todo. Ah, quem é mais bonita, quem chama mais atenção, quem tem mais curtidas, principalmente nessa nova era das redes sociais, quem parece mais feliz, quem casou primeiro, quem teve filhos e tal. E é meio que uma disputa, entre aspas, invisível, sabe? Só que, cara, isso, querendo ou não, mostra um campeonato de aparência e validação. E um detalhe, historicamente, o valor da mulher estava atrelado à sua capacidade de atrair o melhor parceiro. E isso eu não tô sendo machista ou qualquer coisa assim do tipo. É puramente história, sabe? E como na maioria das vezes ela fazia isso? Sendo a mais bonita, a mais jovem, a mais desejável do grupo. Ou seja, a outra mulher do grupinho dela nunca foi a irmã dela, a amiga dela do coração. A outra mulher sempre foi a concorrente dela. Se a mulher do lado é mais bonita que você, ela vira uma ameaça. Ela pode roubar a atenção do homem de alto valor. Ela pode roubar o seu status. Essa é a raiz da rivalidade. Querendo ou não, um instinto de sobrevivência que foi moldado por anos, né? E hoje a mulher não precisa mais do homem para sobreviver financeiramente. Mas o instinto continua lá. A competição meio que mudou de arena, sabe? Hoje a competição é por quem tem a vida mais perfeita, quem tem mais likes, quem veste a melhor roupa, quem tem o maior status, quem tem maior status social. E vocês já repararam como as mulheres se olham, né? Quando uma mulher entra em um ambiente, o homem olha pra ela, mas a outra mulher faz um raio-x da cabeça aos pés. Ela olha o cabelo, a roupa, o sapato, a bolsa, as unhas e ela está calculando o valor do mercado daquela mulher. Ela é melhor que eu ou ela é uma ameaça? E isso não é apenas a minha opinião. Tem vários relatos de mulheres que dizem exatamente isso, principalmente quando você namora. É de praxe, cara, vai acontecer isso. Quando vocês estão no ambiente de uma festa ou qualquer coisa assim do tipo, entra uma mulher nova, uma mulher diferente, uma mulher bonita, desejável, as mulheres sempre vão olhar torto pra ela. Não todas, lógico, né? Mas a maioria vai olhar torto pra ela, escaneando ela de cabeça baixa e entre aspas, né, à primeira vista vão abraçar, vão beijar ela, mas por detrás vão falar mal dela por uma questão de competição, por se sentir ameaçada. E se ela se sentir ameaçada na cabeça dela, o ressentimento é imediato. Como a mulher não compete fisicamente, como o homem faz, ela compete de uma forma velada. É meio que aquela questão de agressão passiva. É aquele comentário maldoso, disfarçado de elogio, é aquela fofoca para destruir a reputação da outra. É assim, querendo ou não, que eu vejo que funciona o jogo feminino, sabe? E nesse contexto do universo feminino, parece que é muito mais incentivado socialmente. A própria sociedade ensinou as mulheres a competir entre si, por atenção, por beleza, por status, por aceitação. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui a respeito da questão das academias, que muitas mulheres usam certas roupas que, na opinião de muitas pessoas, não é uma roupa adequada naquele ambiente, só para gerar engajamento, para gerar atenção, para gerar mídia e tal. E isso a gente vê que é um contexto do universo feminino, sabe? E olha pra você ver os filmes antigamente e os filmes de hoje, as novelas, os realities, quase sempre é assim, a rival da protagonista é uma outra mulher, é aquela amiga invejosa, aquela disputa por alguém, por um par romântico, sabe? E esse entretenimento inteiro foi construído em cima da ideia de mulher contra mulher. E quando você vê isso repetindo durante décadas, isso vai entrando no consciente coletivo. Até as músicas a gente sabe que reforçam isso, né? Quantas vezes eles falam sobre, ele roubou meu homem, a outra, né, entre aspas, a inveja feminina, a competição amorosa e tal. A indústria, né, a gente sabe que lucra em cima disso, porque o conflito vende. Tudo que, entre aspas, é ruim, vende. Notícia boa não vende, notícia ruim vende muito.
né? O drama vem de rivalidade prende atenção. E aí o mais doido acontece. Muitas mulheres começam a enxergar outras mulheres quase como uma ameaça social. Não é uma ameaça física, né? É uma ameaça emocional, sentimental. A presença da outra vira uma competição automática. Ah, ela é mais bonita que eu. Ah, ela chama mais atenção. E assim por diante. Mas o pior de todos os cenários, na minha opinião, que eu vejo acontecer muito, ainda mais agora que todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo começa a colocar suas experiências anetódicas a respeito principalmente dos seus pais. Cara, o pior cenário é dentro de casa, né? A rivalidade entre mãe e filha. E muitas pessoas podem pensar que isso é algo isolado, que isso é algo não documentado ou que são exceções. Pelo contrário, cara. Pelo que eu estudei, tive uma questão para entender o porquê disso acontecer. Tem um termo que a psicologia usa, que é o complexo de Electra, que é a disputa pela atenção da figura masculina, do pai, que na prática, hoje, é muito mais sobre inveja e ressentimento. Cara, imagina uma mãe que não viveu o que queria, que é muito comum a gente ver aí, né, nas famílias de hoje, que casou cedo, que perdeu a juventude, que não teve tantas oportunidades. Aí ela olha para a filha, jovem, bonita, com a vida inteira pela frente, com toda a liberdade que outrora ela nunca teve, e o que deveria ser amor muitas vezes vira inveja. A mãe começa a criticar a filha. Sempre é assim, cara. Que muitas mulheres que têm mães assim é aquela mãe narcisista, né? Começa sempre aos poucos a minar, a colocar uma sementinha de inveja pra ela. Ah, olha essa roupa, ah, você tá gorda, você não faz nada direito. E isso aos poucos vai se escalando. E é meio que uma tentativa inconsciente, sabe, de destruir a autoestima da filha, para que a filha não brilhe mais do que a mãe brilhou. Muitas mães que eu reparei é que elas projetam as próprias frustrações nas filhas. Ela não suporta ver a filha tendo status e a juventude que ela perdeu. Tanto é que eu conheço casos bem próximos a mim, que eu vi acontecer, que a mãe tinha inveja de relacionamentos que a filha estava tendo, sabe? De, por exemplo, assim, um cara é bem-sucedido, o cara é fiel e tal, e a mãe estava tendo inveja da própria filha, entende? E se você analisar a história por detrás do porquê ela tem essa frustração, é batata que eu falei pra vocês lá atrás. É aquela questão que ela casou cedo, teve a filha muito cedo, né? Teve um companheiro que, digamos assim, não era um cidadão exemplar e tal, passou perrengue na vida, e ela projeta todas as frustrações, todos aqueles anseios que ela não teve, e quando vê a filha tendo, ela começa a desvalidar a própria filha. E isso pra mim é chocante, ainda mais vindo de mulheres, né? Que hoje em dia as mulheres estão a um outro patamar do que os homens, né? Os homens são colocados em segunda categoria e as mulheres são os seres mais evoluídos. Mas o que eu vejo, principalmente você deve ter reparado, é que isso é muito mais comum do que apenas uma exceção da regra. Então por aí que a gente vê que aquela pergunta que eu falei pra vocês, do porquê as mulheres não suportam outras mulheres, tá muito além de uma questão profissional, uma questão de relacionamentos, mas até naquela questão do vínculo da mãe com a filha, cara. E essa é uma realidade nua e crua que ninguém gosta de falar, que ninguém gosta de colocar à mesa, principalmente porque envolve as mulheres. Mas preste atenção agora, deixando bem claro, eu não estou aqui para dizer que toda mulher é ruim, que toda mulher tem inveja uma da outra, pelo contrário, não são todas, mas que eu reparei muito, e você pode ser a prova viva disso, principalmente se você for mulher, é que existe sim uma rincha, parece que uma rincha, uma inveja, uma questão de não suportar outras mulheres, tanto naquela questão do profissional, uma questão do relacionamento, uma questão de inveja pura e até na relação entre mãe e filha. E eu queria trazer nesse vídeo um outro lado mostrando como essa engrenagem funciona. Enquanto as mulheres continuarem negando a própria natureza, enquanto continuarem acreditando da mentira que movimentos que pregam aí de fachada e tal, ao invés de lidarem com a própria inveja e necessidade de validação que muitas têm, né? Sejamos ponderados aqui, elas vão continuar, vão permanecer assim, não gostando de outras mulheres. E se você ainda duvida de tudo isso que eu falei, é só perguntar para uma mulher do porquê será que tem tanta mulher que não gosta, que não suporta outras mulheres. Mulher odeia mulher. Eu vou explicar isso pra vocês. A grande maioria das vezes que a gente vê um comentário maldoso na internet, sabe aquele comentário que pra dar uma cutucadinha? A grande maioria é de uma mulher falando de outra mulher. Esse negócio de mexeu com uma, mexeu com todas, pode até rolar um discurso bonitinho aqui na internet. Porque na vida real, o pior inimigo de uma mulher é outra mulher, sabe? Ela fala mal da roupa, ela fala mal do cabelo. Se você for mais bonitinha, se você for mais ajeitadinha, vixe, minha filha, aí é que você vai incomodar mesmo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei, fique à vontade para deixar essa opinião aqui nos comentários.
E também, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, que é totalmente de graça, porém, se você quer contribuir, quer me ajudar de alguma forma a me manter nessa plataforma postando, tendo mais constância aqui nos vídeos, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, que está tudo aqui na descrição. Copiando e colando o Pix, que vai direto na vaquinha, lendo o QR Code, que também vai direto lá, o Apoia-se, que também está aqui na descrição. No próprio YouTube você pode deixar um valeu demais, que ajuda muito, e também pode deixar junto com o tema de vídeo que eu vou dar mais prioridade a montar seu roteiro, beleza? E da forma grátis, vocês já sabem, é deixando um like, comentando, hypando o vídeo, que isso faz uma diferença enorme. O YouTube começa a distribuir para mais pessoas e também se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.